Bom, gente, chegamos agora para as questões, né? Para fechar esse bate-papo teórico, nada melhor do que questões propostas, questões de provas anteriores, a gente conferir tudo aquilo que nós desenvolvemos na teoria, agora na prática. Vamos nessa? Tá aqui, ó. Primeira questão já em tela. Vamos que vamos. Ela diz o seguinte: em relação à segurança pública, assinale a alternativa incorreta, considerando, deixa eu botar um verde aqui, porque o nosso gabarito vai ficar em verde, considerando disposto na Constituição Federal de 1988. Bora lá. A Polícia Federal destina-se a exercer sem exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União e exercer com exclusividade as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária, de Fronteiras. Galera, a gente já sabe que esse é o nosso gabarito. A gente já sabe ser o nosso gabarito, tá? Com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Um momento, inclusive, que no nosso bate-papo teórico, na teoria, nós vimos que isso não impede com que CPIs, o Ministério Público, exerçam esse tipo de atividade que é de competência da União, justamente por não serem órgãos de segurança pública. Dentre os órgãos de segurança pública, apenas a Polícia Federal faz isso, ela tem exclusividade. Então, ó, nosso gabarito aqui já é a letra A. Letra A, tá? Bora mais. Aos corpos de bombeiros, militares, além das atribuições definidas em lei, cabe a execução de defesa civil. Vimos isso lá no nosso parágrafo 5º. A segurança viária compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas, seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Vimos isso no parágrafo 10. A segurança pública é exercida através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, as polícias militares, corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, singular, estaduais e distrital. Certíssimo, são os incisos. Aquela tal da lista taxativa. E lembrar que as constituições dos estados não podem definir outros órgãos como órgãos efetivos de segurança pública. E a letra E, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, que é justamente aquilo que nós conversamos, a inserção da Emenda Constitucional 104 de 2019, no parágrafo 5º-A. Então, a primeira questão simples, fácil, zero dificuldade, matamos aqui a nossa primeira. Vamos para a questão 2. Olha aqui, ó. Nos termos da Constituição Federal, as polícias civis dos estados são órgãos que compõem a segurança pública. Sim, sem dúvida. Considerando o previsto no enunciado, é correto afirmar que a Polícia Civil, dirigida por, galera, parágrafo 4º, hein? Dirigida por delegado de polícia de carreira, sim, até aqui, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Vimos o problema aqui, exceto as militares. Colocamos uma observação interessante: as corporações militares farão tal do inquérito policial militar. Isso não fica nas mãos da Polícia Civil. Vamos para B, vamos ver se é B, a gente marca. Delegado de polícia de carreira ou comissionado, não é cargo em comissão, é de carreira, necessidade de concurso público específico para. O resto, acho que vai ser bonito, né? Ressalvada a competência da União, as funções de polícia ostensiva e judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Vimos que o erro estava ali naquele comissionado. Bora para a letra C, vamos ver se ela vem. Delegado de polícia de carreira, ok, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares. Galera, bingo, matamos. É isso aqui, o nosso gabarito. Letra D. Promotor de Justiça de carreira. Gente, promotor de justiça é integrante do Ministério Público. O Ministério Público não é órgão de segurança pública, não tem nada a ver com a Polícia Civil. Eu vou até fazer um comentário importante aqui, tá? Nessa letra D aqui,
Não faz parte do conteúdo, mas, gente, tá linkado e eu prefiro pecar pelo excesso. O artigo 129 da Constituição, deixa eu te levar lá no texto constitucional para te mostrar um detalhe interessante. Diz que essas são as funções institucionais do Ministério Público. Gente, é uma instituição permanente, desvinculada dos poderes, não é órgão de segurança pública, mas nós temos aqui alguns detalhes importantes. Olha aqui o que nós encontramos no inciso 7º. Exercer o controle externo, um controle de fora, por não estar preso, vinculado a esses órgãos, um controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo. O MP faz controle externo, porque perceba, quando a Polícia Civil faz o seu trabalho, né, de investigação, quando a Polícia Federal faz o seu trabalho de investigação, o Ministério Público, em regra geral, recebe esse inquérito, porque é ele que vai analisar o inquérito e promover a ação penal pública, levar aquilo ao conhecimento do Poder Judiciário para que o processo comece, né, para que tenhamos o processo de julgamento. Só que o MP, por fazer esse controle externo, ele pode requisitar, exigir dos órgãos de segurança pública determinadas diligências. E a gente encontra isso aqui, ó, no inciso próximo. Olha aí, ó, requisitar diligências investigatórias. Ele requisita, ele obriga, ele faz, eu quero. E a instauração de inquérito policial. Requisitar que inquéritos sejam iniciados. Pode ser que o delegado de polícia não entenda pela investigação, mas o MP pode entender que sim e mandar fazer. Caraca, tem que ir respeitado? Sim, tem que respeitar. Porque o MP tem essa capacidade de exercer o controle externo, tá? Olha, a gente viu, vou te dar um exemplo. Não sei se você lembra daquele crime, salvo engano, no Paraná, uma festa de aniversário que estava acontecendo. O cara até fez o tema do PT, e aí passou um outro rapaz com outra ideologia de direita, né, como a mídia denomina bolsonarista, e aí passou, e aí viu a festa, e começaram a discutir, depois ele foi lá, pegou uma arma, foi em casa, pegou a arma, voltou, entrou, aí rolou aquele tiroteio, não sei nem se o aniversariante faleceu, mas eu não me lembro se o outro também faleceu. Eu sei que ele ficou internado por um tempo, estava até em estado grave, à época eu não acompanhei, tá? Mas a delegada de polícia que fez ali, né, o inquérito, ela entendeu como crime comum. E quando chegou no MP, o MP mudou para crime político. Né? Crime com motivação política. Qual era a diferença? O crime com motivação política, o crime denominado como político, ele vai ser julgado na Justiça Federal e não na estadual. Né? Então o MP ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade. Que é justamente o que a gente acabou de verificar aqui. Show de bola. Então voltamos. Já para quem desejar, tá? Eu vou até lançar aqui no material. Ó. Botar um pontinho. Vide. Artigo 129, inciso 6º, melhor, 7º e 8º. Tá? Funções institucionais do Ministério Público. Coloco aqui só para deixar bonito aqui o teu material, tá? A gente já sabe que tá errado. Letra E. Delegado de polícia de carreira incumbe as funções de polícia judiciária do Estado e da União. E da União, não. A Polícia Federal exerce com exclusividade esse tipo de atividade. Então, mais uma questão incorreta, mais uma alternativa incorreta. Nosso gabarito ficou letra C. Deixa eu lançar aqui para deixar teu material bonitão, letra C. Depois tu vai imprimir colorido, né, lá na impressora do cunhado, que cunhado serve para essas coisas. E aí você fica com o teu material bonitão para o teu estudo. 3. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Sobre segurança pública, conforme disposto na Constituição Federal, marque verdadeiro e marque falso. Vamos nessa? O que é verdadeiro fica verde, o que é falso fica vermelho. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento extensivo das rodovias federais. Zero problema, tudo certinho. Bora, próximo.
As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Lindo, zero problema, certíssimo. Mas os municípios poderão constituir, não é uma obrigação, possibilidade, as guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, dos seus serviços, instalações, conforme dispuser a lei. Gente, certíssimo. Eu tenho mais um comentário para fazer. Mais um comentário. Eu não sei se você reparou, eu vou te levar lá para o artigo 144. Aqui, ó. Nesse nosso 144, o Constituinte, em alguns momentos, fala desse na forma da lei. E aí você vai perceber que, perceba, instituída por lei quando tratando da Polícia Federal. Não está dizendo lei complementar. Vou descer. Olha o que a gente tem aqui mais. Ó, cadê? Vambora. Na forma da lei, quando trata de Polícia Rodoviária Federal. Não falou lei complementar. Ok. Polícia Ferroviária, na forma da lei, não falou lei complementar. Lindo isso, hein? Pera aí que tem mais. Vamos descer porque você vai encontrar. Definidas em lei, quando tratando das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares. Não falou lei complementar. Turma, pra que você tá me mostrando isso? Calma, você vai perceber. Onde temos mais aqui, ó. A lei disciplinará, não falou lei complementar, hein, gente? Os municípios podem constituir as guardas na forma da lei, conforme dispuserem lei. Legal, quero mais, deixa eu ver se tem mais. Atividades previstas em lei, quando falando da segurança viária. Na forma da lei, quem vai exercer essa atividade nos estados e no Distrito Federal e nos municípios. Sabe o que você reparou? E aqui fechou. Já estamos aqui em outro tópico, não tem nada a ver contigo. Mas sabe o que você reparou? Qualquer questão que verse sobre segurança pública, se pintar numa questão lei complementar, a forma da lei complementar, conforme dispuser a lei complementar, já está errado. Você não viu lei complementar em momento algum aqui. Mas qual é a diferença de lei complementar para lei ordinária? Não interessa, não cai para você isso. Essa diferenciação não vai ser cobrada. Mas a literalidade do texto constitucional, sim. E é extremamente importante você saber essa diferença da literalidade. Se pintar em algum momento lei complementar, já vai estar errado. Pô, bizu maneiro. Sim, maneiro. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir eficiência em suas atividades. Cara, eu vou estar esperto nisso agora. A tua lei tá certíssimo. Bora. A Polícia Federal, instituída por lei, não falou lei complementar, como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária. Sim, tá certo. A Polícia Federal, instituída em lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, destina-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Galera, tudo certo. Gabarito só pode ser Verdão, ó. Letra E, Verdão, né? Você que é de São Paulo aí, palmeirense, né? Tá lembrando do Palmeiras aqui. Então, para essa nossa questão, foi a 3, né? Gabarito, letra E, Verdão, tudo verde, né? Se você é corintiano, ficou chateado com isso, mas o importante é tu passar no teu concurso, irmão. Vamos. 4. Acerca do disposto no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, que trata sobre a segurança pública, assinale a opção incorreta. Essas que exigem a incorreta são mais fáceis, né? Vamos nessa? Deixa eu botar aqui, o incorreto vai ser o nosso verde, nosso gabarito. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Vimos isso na questão anterior, está correto, não posso marcar como meu gabarito. B. Os municípios poderão constituir guardas municipais, destinados à proteção de seus bens, serviços, instalações, conforme dispuser a lei. Tá certo, não posso marcar. Caraca, cadê meu gabarito? Vamos lá. As polícias civis cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Gente, não é a polícia civil.
Atividade policial ostensiva, preventiva, é a polícia militar que faz. A polícia civil apura, a polícia judiciária. Então a gente já encontrou o nosso gabarito. É a letra C. E vou colocar aqui, ó, onde está o erro. Tá? A tua parte outra ali. Os corpos de bombeiros, além de outras atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades. Tá certo, mas a parte inicial equivocada. Então aqui, com toda certeza, vamos ler uma informação correta. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrimônio extensivo das ferrovias federais. Gabarito, questão 4, letra C. Beleza? A gente está percebendo, questão de segurança pública é para tu pontuar, gabaritar. Se tu errar uma questão de segurança pública, se passar por mim na rua, finge que não me conhece, não fala comigo, porque eu vou ficar chateado com você. Vamos nessa. Artigo 144 da Constituição frisa que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de acordo com a Constituição. Sobre a segurança pública, vamos marcar o que está correto. Vamos ver. São órgãos de segurança pública municipal, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, onde houver. Gente, pelo amor de Cristo, nada a ver. B. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pelos estados. Não. C. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Não, a gente já viu que não, inclusive as militares não. Cadê meu gabarito? Letra D, só pode ser. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e territórios. Ah, mas tá faltando polícia penal. Sim, mas isso não tornou a questão incorreta, né? Lembre-se que o incompleto não torna a questão incorreto ou incorreta, tá? Só está incompleto, mas o que você leu aqui está certinho. Então, gabarito para essa nossa questão, letra D. Questãozinha com 4 alternativas, mas nenhum problema, não atrapalha aqui a estrutura da questão. Sexta questão. Vou direto aqui, porque isso aqui eu já li umas 40 vezes, né? Acerca do tratamento dado pela Carta Magna, pela Constituição, Carta Magna Constituição, o assunto é correto afirmar que, vamos, as guardas municipais objetivam a proteção de bens, serviços e instalações municipais, bem como a apuração de infrações penais. Galera, a gente viu, inclusive, um precedente aqui na nossa aula, nas nossas aulas teóricas, que não vai rolar esse tipo de atividade de apuração de infração penal. Guarda Municipal não faz isso. B. Polícia Federal, dentre outras atribuições, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social e exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Olha o nosso gabarito aqui, ó. Tá certinho. Próximo. As constituições estaduais poderão criar órgãos próprios da segurança pública? Não, não podem. Além daqueles previstos na Constituição Federal, como é o caso, por exemplo, das polícias científicas. Gente, a polícia científica ela pode ter autonomia. O Supremo entendeu que podem sim ter autonomia, não estarem vinculados às polícias civis, mas não devem ser considerados órgãos de segurança pública. Aí, ó, precedente importante que a gente discutiu e a questão está exigindo isso. Você tá vendo? Por isso que eu quis conversar, trazer esse dado para vocês. Legal? Tranquilaço? Bora, letra D.
As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem estão previstas como órgão de segurança pública na Constituição desde sua promulgação original. Mentira, gente. Mentira. Vimos que isso foi inserido por emenda. Antes não eram. Passaram a ser. Legal? Tranquilo? Então, ó, questão boa, que exigiu de nós aí esses dados novos. Deixa eu só botar o gabarito aqui, gabarito letra B. Letra B. Vamos para 7, quase fechando esse nosso material de questão. Questão 7 diz o seguinte, deixa eu descer aqui. A respeito da atividade policial no Brasil, bora ver aqui o que é falso e o que é verdadeiro. Vamos lá? Encontramos: os delegados de polícias civis presidem os inquéritos policiais sobre delitos de competência da Justiça Comum Estadual. Verdadeiro. A atividade de Polícia Judiciária da União incumbe em suas respectivas áreas de atuação Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Não, gente. A Polícia Federal exerce com exclusividade. A PRF não faz esse tipo de atividade. A PFF não faz esse tipo de atividade. Lembre-se, a Polícia Federal exerce com exclusividade. Com exclusividade. Showzão. Bora mais. Terceiro balão. As polícias militares são responsáveis pela garantia da ordem pública e do policiamento ostensivo. Maneiro. Perfeito. Verdadeiro. Então a gente já tem o nosso gabarito. Vamos lá conferir. VFV. VFV. Gabarito só pode ser a letra A. Letra A, mais uma questão que a gente derruba com louvor. Galera, tá bem tranquilo, né? Tá bem fácil isso aqui. Opa, passei demais. Questão 7, né? Letra A. Letra A. Bora. Quase fechando o bate-papo. Questão 8. Questão 8. Determinado município pretende instituir guarda municipal e você, na condição de consultor jurídico, é instado a emitir parecer sobre os seguintes pontos. Bora lá. Primeiro ponto. As guardas municipais, desde que autorizadas por lei municipal, têm competência para fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração de trânsito, impor multa. Pode, vimos isso. Poder de polícia de trânsito, guarda tem. Não institui infração, mas pode aplicar. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma de fogo, em serviço ou mesmo fora, não importando o número de habitantes. Verdadeiro. Vimos isso também. 3. As guardas municipais poderão ser destinadas à apuração de infrações penais. Poderão. Proteção de bens, serviços, poderão, gente? Não, infração não. Infração penal não apura, não tem esse poder de polícia judiciária, tá? Então, ó, só temos duas assertivas corretas aqui. Nosso gabarito, letra B. Questão legal, hein? Questão boa, uma questão que exigiu tudo que a gente conversou lá acima, os valores mais recentes sobre as guardas municipais. Foi o quê? Letra B? Letra B. Deixa eu botar aqui. Gabarito, letra B. Vamos para a próxima. Questão 9. Assinale a alternativa correta. Correta. Os municípios poderão instituir guardas municipais destinadas à proteção de serviços, bens, instalações e ao policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo, não. Isso fica a cargo da PM, da Polícia Militar. B. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Nosso gabarito, gente, achamos. As falhas nas outras, vamos.
As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais e o exercício de funções de polícia judiciária. Já vimos que não é a polícia judiciária. Polícia preventiva. Prevenir ocorrência de crime lá. D. A Polícia Ferroviária Nacional, órgão permanente, organizado e mantido pelo Poder Executivo, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, estaduais, municipais. Gente, não é nacional. Nacional me remeteria realmente a todas as unidades da federação. Isso aqui está errado. E a letra E, as polícias militares, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem as funções de polícia judiciária. Federal não. Federal é a Polícia Federal que faz, tá? Então a gente já achou aqui também a falha para essa questão. Letra B, gabarito. E chegamos à última questão, a 10ª questão, que traz pra gente: os termos da Constituição são competências da Polícia Federal, exceto, bora lá, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, legal, não citou sociedade de economia mista, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão estadual e exija repressão uniforme. Gente, se a repercussão é estadual, fica a cargo da Polícia Civil. A repercussão interestadual e internacional me levaria à PF. Então o resto tá tudo certo, né? Tá, quer ver? Ó? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, contrabando, descaminho, polícia preventiva, sem prejuízo da ação fazendária. Gente, esse finalzinho aqui é interessante. Sem prejuízo, tá escrito lá, né? Porque eu não comentei na aula teórica. Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos as respectivas áreas de competência. O que é isso? Porque a Polícia Federal vai atuar sem prejuízo dos outros órgãos que já fazem esse tipo de atividade também, né? A Receita Federal trabalham inclusive juntos, né? Não trabalha prejudicando a atividade dos órgãos que exercem ação fazendária, né? Certíssimo. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras, ok, e exercer com exclusividade. Eu só vou ter que trocar as cores aqui, tá, gente? Aqui a gente quer o exceto, então aqui tudo fica vermelho, e essa aqui, a letra A, é o nosso gabarito, né? Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal exerce, sim, com exclusividade. Gabarito para a questão 10, letra A. Deixa eu ver se a gente fechou de verdade. Peraí. Fechamos tudão, ó. Tela branca, não tem mais nada. Galera, tá aí, ó. Fechamos esse nosso material. Fizemos 10 questões e acho absolutamente impossível questões de segurança pública na sua prova estarem fora dessas aqui que nós conversamos. Falamos sobre absolutamente tudo que precisávamos, tá? Então, ó, fique tranquilo que pelo menos a segurança pública está totalmente completa aqui e você não poderia ter estudado melhor em outro lugar, melhor se não aqui, tá? Bom, a gente tem mais temas para conversar, tá? Fique esperto, a gente ainda tem mais outras coisas, mas para a segurança pública a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Fiquem com Deus, obrigado pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade.